Olá, eu sou o Jordevar Rosa. Olá, eu sou a Tiara Castilho. Atravessamos 2 anos da nossa história como se fosse um só. Um tempo interminável e ainda continuamos com o impacto do que nos aconteceu neste período. A pandemia do coronavírus achatou esse tempo e escreveu sobre o número desses 2 anos a palavra perda. Nós resolvemos transformá-la em semente para um ano novo, melhor, e para isso escolhemos nos unir a tanta gente que partiu. No primeiro semestre do ano de 2020, a pandemia do coronavírus, que resultava na Covid-19, jogou o mundo inteiro numa esteira que começou devagar, mas aos poucos foi aumentando a velocidade de tal forma que nós já não respirávamos com facilidade e as pessoas partiam. No Brasil, a Covid não tinha chegado ainda e já partia o grande cantor, compositor e radialista Luiz Vieira. Ele morreu em 16 de janeiro de 2020, aos 91 anos, depois de ser levado para o hospital após passar mal na noite anterior. Depois dele, partiu o ex-presidente da Câmara Federal, Ibsen Pinheiro. Ele faleceu em 2 de janeiro de 2020, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Em fevereiro, partiu também o locutor de rodeios Asa Branca e o jogador de sinuca Rui Chapéu. E mesmo que o Brasil não tenha sido atingido pela Covid-19 antes de março de 2020, muita gente tinha partido na China e na Itália por causa da doença. Não só a pandemia levava muita gente. A atriz e acordeonista Adelaide Quiosa partiu em março, vitimada por uma tromboembolia pulmonar. Por causa de problemas pulmonares, também nos despedimos do diplomata e escritor Afonso Arinos de Melo Franco, antes de terminar março, levado pela Covid-19. Partiu o desenhista Daniel Azulay. O cantor e compositor Moraes Moreira partiu em abril de 2020 depois de um infarto agudo do miocárdio. Em seguida, pela mesma causa, nos despedimos do escritor Rubem Fonseca. No início de maio de um ano tão duro, encontrado sem vida em seu sítio no interior do Rio de Janeiro, o ator Flávio Migliaccio deixou um bilhete forte. Me desculpem, mas não deu. A velhice neste país é o caos como tudo aqui. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora num país como este. E com este tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje. Flávio. Sucesso nos primeiros 30 anos da história da TV no Brasil, a apresentadora Clarice Amaral partiu no final de junho. E no mês de julho, por causa de complicações da Covid-19, também se despediu o jornalista, radialista e também apresentador de TV, José Paulo de Andrade. Mas muita gente partiu sem se tornar notícia. A pandemia do coronavírus fez-nos contar o tempo de dentro de casa e mudou o nosso modo de ver a história. Ela misturou 2 anos num só e chegou para mudar a história do mundo e do Brasil. Confira na reportagem de Danusa Azevedo. A pandemia do coronavírus foi a 6ª declaração da Organização Mundial da Saúde de uma emergência de saúde pública de importância internacional nos últimos 10 anos. Em abril de 2009, houve a pandemia da gripe H1N1. Em maio de 2014, a OMS declarou a disseminação internacional de poliovírus. E em agosto de 2014, o surto de ebola na África Ocidental. Em fevereiro de 2016, outra declaração de que o vírus Zika aumentou casos de microencefalia e outras malformações congênitas. E a última declaração foi feita em 18 de maio de 2018, sobre o surto de ebola na República Democrática do Congo. A situação pegou todo mundo de surpresa, né? O mundo todo e a população toda. Em relação às ações da OMS, as ações, não é que as ações não surtiram efeito. Normalmente as ações, as recomendações para determinadas ações,
elas são atrasadas. Então a gente tem o fato ocorrido, né, e as ações para tentar mitigar o fato. E muitas vezes, quando a gente está falando de um vírus de disseminação respiratória e um mundo globalizado, onde em questão de algumas horas ou 24 horas, um dia, eu cruzo o mundo todo, as ações realmente, às vezes, elas são atrasadas. A China, de onde o vírus saiu, começou sua luta contra o novo corona já em 2019. Mas no final de janeiro e fevereiro de 2020, já eram 10 mil infectados em 130 países. Em fevereiro, foram registrados vários surtos na Coreia do Sul, Itália, Alemanha e Espanha. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado no dia 26 de fevereiro de 2020. A pandemia mudou tudo e a situação se complicou aqui no Brasil. Viveu-se o dilema entre a saúde e a economia, e isso custou muito ao país. Mas os primeiros meses de 2020 chegaram para ensinar o Brasil e o mundo um novo jeito de viver. As primeiras campanhas de cuidados sanitários nos lembravam o básico, mas o mundo ficava de pernas para o ar e o pior de tudo, no mundo inteiro o número de mortos começavam a explodir. A Universidade norte-americana Johns Hopkins caiu na frente das instituições mundiais que reunia dados e fazia médias mundiais de mortos. Quando se determinou as mudanças ou as medidas de controle, o vírus já tinha disseminado, já tinha se espalhado pelo mundo todo e a gente teve que correr realmente atrás do prejuízo. E o fato de correr atrás do prejuízo com produção de vacinas em tempo recorde mostra que a população científica estava bem atenta a isso e conseguiu dar o recado. E a gente tem hoje resultado positivo em relação à vacinação. Então, apesar de todo o esforço, a gente está colhendo alguns frutos nesse momento, né, 2 anos depois da declaração de pandemia, do que aconteceu, né, dos fatos positivos agora em relação à vacinação. Manaus, capital do Amazonas, foi o primeiro grande drama brasileiro da pandemia do coronavírus. No início de junho de 2020, quase 1.500 pessoas já tinham partido vitimadas pela Covid-19 no estado. Nós temos no Amazonas cerca de 4 milhões de pessoas e nós estamos chegando a 500 mil pessoas que foram infectadas. Isso é um número bastante elevado. E também temos um grande número de pessoas que foram infectadas, estão vivas entre nós. Tivemos cerca de 13 mil mortes no Amazonas. Mas eu penso que o que tem nos ajudado realmente foi a imunização da nossa população, que no Amazonas está bastante bem adiantado. Isso há de nos ajudar também no futuro. Nós, como igreja, temos sempre incentivado muito a necessidade de nos imunizarmos, de recebermos a vacina. Existe uma certa resistência, mas nós temos acentuado essa necessidade. Eu tenho certeza que essa imunização é que tem nos ajudado a chegar nesse resultado. Encerramos o primeiro semestre de 2020 com um balanço pesado. No mundo, foram 536.199 mortes. E no Brasil, 59.792 pessoas perderam a vida por conta da doença até o dia 30 de junho de 2020. Para o mundo católico, especialmente, a Covid-19 trouxe um sofrimento marcante e levou a todos a se despedirem em julho de 2020 de um jovem bispo, o terceiro na sucessão da Diocese de Palmares, no Pernambuco, Dom Henrique Soares da Costa. No começo de agosto, vítima da Covid-19, partiu o cacique Aritana, do grupo indígena dos Iaualapitis, da região brasileira do Alto Xingu. E fora da pandemia, a igreja se despediu de um grande personagem da sua história recente no Brasil e no mundo. Partiu no dia 8 o bispo emérito da prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, Dom Pedro Casaldáliga. Iluminados pela fé. Fortalecidos pela esperança. Unidos pelo amor. Nesta caminhada de libertação. Que é a verdadeira caminhada. Da Igreja de Jesus.
Depois da partida de Dom Pedro, nos 6 meses que se seguiram neste ano gigante, entre setembro de 2020 a janeiro de 2021, partiram o autor e manipulador do Louro José, Tom Veiga, também a cantora Vanusa e ainda o jornalista e apresentador Fernando Vanucci. Vítimas da Covid-19 partiram o ator Eduardo Galvão, o cantor Paulinho, do grupo Roupa Nova, a grande atriz Nissete Bruno e o cardeal arcebispo emérito do Rio de Janeiro, Dom Eusébio Oscar Scheider. Mas não foram apenas pessoas queridas e conhecidas que partiram nesse período. Nossa história, na virada de 2020, ficou marcada para sempre e pela despedida de outros milhares de brasileiros. Veja na reportagem de Elton Moreira. Os 6 últimos meses de 2020 e o início de 2021 registraram um agravamento da situação no Brasil e no mundo. Para muitos analistas, esse período foi considerado decisivo para o que aconteceu em seguida, porque foi nesses meses que apareceram as primeiras vacinas e a compra delas teriam feito uma diferença enorme no número de mortes que se seguiram. Foi exatamente no período do ano de 2020, inicialmente já a partir do mês de maio, quando as primeiras ofertas de vacinas foram feitas pela empresa Pfizer. Ela chegou a apresentar, inclusive, um cronograma de entrega das vacinas, em que já no mês de dezembro nós começaríamos a fazer essa vacinação. Quando o governo, naquele momento, não deu atenção a essa proposição e durante o ano inteiro recusou-se a aceitar outras propostas feitas pela Pfizer, o governo, sem dúvida, concorreu fortemente para que a pandemia se agravasse. Ao lado disso, houve a outra situação relativa à vacina, que foi a da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, que teria condições de fazer uma entrega expressiva no início do mês de dezembro, e o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a vacinar. Inclusive, nós teríamos, com toda certeza, salvado pelo menos 150 mil vidas agora no ano de 2021. A CPI da Covid-19, instalada pelo Senado da República, esteve em funcionamento durante vários meses deste ano e mostrou aspectos importantes para uma cuidadosa revisão do que o Brasil foi capaz e do que não foi capaz de fazer durante a pandemia. Eu diria que o maior feito foi ter conseguido catalisar, aglutinar o interesse e a atenção da população brasileira sobre o tema da Covid-19, foi o de catalisar também todas as insatisfações que existiam naquele momento com essa condução, e o outro muito importante, que foi mostrar ao Brasil os fatos, a verdade do que estava acontecendo, para que as pessoas pudessem, a partir daí, construir a sua opinião sobre tudo. E o último que eu diria é que, quando a CPI começou a mostrar esses fatos, a situação para o governo foi se tornando muito vexatória. A pressão da opinião pública, da imprensa, enfim, obrigaram o governo a começar a trabalhar para garantir vacina, para respeitar as medidas de isolamento que os estados e municípios estavam adotando. E aí eu acredito que mudou o curso da pandemia. Se hoje o Brasil teve essas 600 e tantas mil mortes, mas no momento nós estamos tendo uma queda significativa desse número de mortes, tudo isso se deveu à vacinação. O Ministério da Saúde, alvo da CPI, elaborou e realizou um Plano Nacional de Vacinação. A Coronavac do Instituto Butantan foi o destaque importante na primeira fase da vacinação no Brasil. A primeira brasileira a ser vacinada teve um significado simbólico muito forte. Uma mulher negra e profissional da saúde, parte dessas heroínas e heróis que enalteceram o Brasil com a sua dedicação e coragem, ficando nos hospitais e atendendo os doentes, mesmo no meio de confusões das autoridades do país.
A TV Pai Eterno deu destaque às preocupações do senador Major Olímpio sobre a pandemia. Ele próprio se tornou vítima dela, falecendo no final de março deste ano. Todos nós estamos fazendo, nesse tempo de pandemia, uma profunda reflexão do nosso papel na sociedade, do nosso papel na família, do nosso papel como ser humano. Nós estávamos numa corrida translocada, o mundo todo, pelo poder, pela conquista de espaço, os mundos, os países, numa conflagração no mercado econômico. E a pandemia, ela não escolheu as nações mais fortes, ela não ficou simplesmente com os países mais pobres, mas ela chegou avassaladora para todos. O coronavírus, ele não ataca só a saúde das pessoas, ele ataca todos os setores da sociedade, a assistência social, a economia, o emprego. E ninguém, de fato, conseguiu ou consegue antever todas as situações, por melhor preparado que possam ser as nações ou economicamente mais fortes. Encerramos o mês em que morreu o Major Olímpio com outro balanço assustador. Minha saudação a todos os pasconeiros. Creio que esse termo veio para ficar, não é? Que se empolgam com os meios de comunicação, mas sabem que realmente é serviço do reino que nós estamos. Damos tudo para o serviço do reino de Deus. Os meios de comunicação são meios, por trás há pessoas, a gente, né? Nunca nos esqueçamos disso. Parabéns pela jornada, foi muito boa. Fazemos história na Igreja de Manaus. Continuamos a fazer história. Parabéns, então. Muito obrigado. Dom Sérgio Castriani era arcebispo de Manaus e um grande incentivador da comunicação na igreja. Com apenas 66 anos de idade, após ficar internado em um hospital de Manaus devido à complicação de uma infecção urinária, ele também partiu em março de 2021. Depois de Dom Castriani, também nos despedimos do cantador do drama brasileiro, Agnaldo Timóteo, que partiu em abril deste ano. Neste mês, também partiu o ex-candidato à presidência da República por 2 vezes seguidas, o pastor Levi Fidelis. Os dois foram vítimas de complicações da Covid-19. O Brasil inteiro se comoveu com a luta pela vida travada pelo humorista Paulo Gustavo. Ele tinha receio de se contaminar com o coronavírus e aconselhava as pessoas a se cuidarem. Apesar de tudo isso, depois de uma longa e sofrida passagem pelo hospital e de uma torcida nacional pela sua recuperação, ele partiu em 4 de maio. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto assim, realizado de estar conseguindo te fazer feliz. Rir é um ato de resistência. A gente agora está precisando dessa máscara chata para proteger o rosto desse vírus e infelizmente essa máscara ela esconde algo muito precioso para nós brasileiros, o sorriso. Ele está tapado, tem que ficar tapado, mas ele existe. E ele não vai deixar de existir. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança. Nosso caminho para um novo ano, levando conosco também tanta gente que partiu, continua depois do intervalo. Até já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta. Estamos acolhendo o ano de 2022 que chega com esperança de um tempo melhor. Mas não queremos acolher sozinhos. Estamos fazendo nossa retrospectiva de 2 anos que foram quase apenas por causa de uma pandemia que os igualou nesse tempo. Por causa dessa pandemia e de outras razões, muita gente querida partiu e com a memória de todas essas pessoas, queremos seguir com coragem para o ano novo. Em junho desse ano, partiu o católico e grande entusiasta de um Brasil justo, ex-vice-presidente da República, o pernambucano Marco Maciel. Ele convivia com a doença de Alzheimer desde 2014, contraiu a Covid e morreu por causa de uma infecção bacteriana. Nesse mesmo mês, também partiu o jornalista, escritor, comentarista Arthur Chechel. Ele tinha recebido o diagnóstico de um câncer apenas 2 semanas antes e feito apenas uma sessão de quimioterapia. Partiu em julho deste ano o embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima. Ele foi secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores e também embaixador do Brasil em Londres, Washington e Roma. Ele foi vítima de uma septicemia. No mesmo mês, partiu por causa de complicações da Covid-19 Roberto Romano Silva, estimado acadêmico brasileiro e professor titular de Ética e Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo. Começamos o mês de agosto deste ano com sinais esperançosos de avanço na vacinação e quedas nas médias de contaminações de morte, mas cresceu também o movimento anti-vacinas. Confira na matéria do repórter Alain Ribeiro. Os números começaram a cair de forma mais significativa no mês de junho, mas julho e agosto as taxas ainda estavam em patamares altos. Em todo caso, o que fez acontecer a virada foi o ritmo sempre mais acelerado da vacinação. Superada a fase de pouca vacina à disposição da população, as pessoas passaram a ser imunizadas em maior número. Esse contexto elevou o reconhecimento e a importância da produção nacional de vacinas, especialmente pelo Instituto Butantan aqui de São Paulo, que se juntou ao laboratório chinês Sinovac. O Butantan é um instituto centenário. Nós temos mais de 120 anos de história dedicada à saúde pública do Brasil. Temos aqui os soros contra venenos de animais peçonhentos, temos as vacinas que são tão importantes e, durante essa pandemia, nós demos a grande contribuição para o combate ao Covid-19 no Brasil, trazendo a Coronavac, a primeira vacina que foi usada aqui a partir do dia 17 de janeiro de 2020. Uma vacina que tem um elevado perfil de segurança, é a vacina mais usada no mundo e que salvou e está salvando milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Enquanto o sucesso de vacinas estrangeiras fabricadas no Brasil, como a Coronavac aqui do Butantan, provocava queda nas mortes pela Covid-19 no Brasil, começava também a levantar voz movimentos antigos, que sempre protestaram contra vacinas. E essas vozes jogam de maneira bastante grave na lentidão para chegar ao encerramento da pandemia no Brasil e no mundo todo. Os movimentos anti-vacina é um desserviço à saúde pública brasileira. Hoje nós vivemos um momento de intenso alarme, para as causas da pandemia, onde as autoridades sanitárias devem contribuir para com a informação da população, das medidas sanitárias, mas, sobretudo, sobre o uso racional, sobre a aceitação, sobre o esclarecimento acerca da vacina. Entendemos que, atualmente, a maneira mais segura, a maneira mais eficaz que temos de combate à Covid-19 é a vacina. E nós, profissionais de saúde,
farmacêutico, como todos os outros profissionais de saúde, celebramos essa conquista. Contudo, ainda temos muito a avançar. A resistência de quem não quer se vacinar pode representar também uma desconsideração pela vida do outro. Porque ainda que alguém tenha suas razões para desconfiar das vacinas, seria preciso verificar as evidências científicas da diminuição de casos por causa da cobertura vacinal. A desinformação ou os movimentos anti-vacina, a gente retoma a uma prática de exatamente no passado ou qualquer outra vacina que um cidadão brasileiro, né, o Brasil é exemplo para o mundo com o Programa Nacional de Vacinação. Antes da Covid-19, ninguém questionava qual a vacina, qual era o laboratório, qual era o país de origem da vacina. Por que hoje, em tempos de pandemia, esse assunto vem à tona de questionar a origem, a credibilidade das vacinas? Então, esse movimento anti-vacina, ele é um desserviço para a saúde pública brasileira, e principalmente nos tempos de pandemia. Entendemos que a melhor forma, a forma mais eficaz de combate ao coronavírus é por meio da vacina. Encerramos o mês de agosto com os seguintes números. No mundo, foram 4.520.531 mortes. E no Brasil, foram 580.000 mortes. Em agosto, também partiu Dom Frei Osório Biber, aos 92 anos. Ele estava internado no hospital no interior do Rio Grande do Sul, após complicações no pós-operatório de uma cirurgia cardíaca. Ele tinha 72 anos de vida religiosa. Em agosto, ainda na mesma semana, partiram 2 grandes nomes da dramaturgia brasileira. No dia 11, por causa de uma pneumonia, partia o ator Paulo José. E no dia 12, por causa da Covid, mesmo tendo sido vacinado, partiu o grande Tarcísio Meira. Esses 2 atores fizeram da profissão uma verdadeira exaltação do tipo brasileiro e de nossa cultura nacional. Encarnaram personagens que ficarão em nossa memória como motivo de orgulho dos nossos artistas. Sérgio Manberti, outro ator de grande destaque na cultura brasileira, partiu no começo de setembro. Depois dele, também nos despedimos da atriz Marina Miranda, conhecida principalmente pelos papéis cômicos que a marcaram em programas humorísticos. Ela fazia parte do cenário artístico brasileiro desde 1971. Partiu também em setembro uma grande expressão do episcopado brasileiro. Faleceu por complicações da Covid o cardeal José Freire Falcão, arcebispo emérito de Brasília. A Covid-19 marcou tristemente os redentoristas de Goiás. Perdemos o padre Idemar Costa, o irmão José Alves, o oblato José Terêncio. Em setembro, ainda partiu uma das vozes mais importantes da TV Pai Eterno e da comunicação da igreja no Brasil, o missionário redentorista Padre Jesus Flores. Ele também foi vítima da Covid-19 e deixou uma palavra clara e direta sobre a vida. Somos vítimas de uma pandemia que matou 580 mil pessoas e infectou outros 20.800.000 pessoas. Depois da partida do Padre Jesus Flores e entre as pessoas que partiram nesses últimos 3 meses, destacamos o papel de uma moça que mudou a cara da música sertaneja no país. Marília Mendonça partiu quando voava para trabalhar. Ela ia fazer um show no interior de Minas Gerais. Seu avião caiu, levando também mais 4 pessoas. O país inteiro se comoveu com essa partida. Ela foi homenageada pelos grandes nomes da música popular brasileira e ficou registrado ainda que seu nome ficará associado a um fenômeno mundial de visualizações na internet. E por outra causa partiu, logo depois do Natal, o bispo anglicano sul-africano Desmond Tutu. Nobel da Paz, um homem excepcional,
que insistia em dizer como pediu Jesus: nós somos um. Depois de olharmos para esses 2 anos misturados em recordar mais de 600 mil mortos pela pandemia e destacar figuras entre aqueles que partiram, nos unimos à memória deles para olhar para o ano que chega. Temos expectativas e esperanças. Confira na reportagem de Tarek Cardoso. Os católicos acreditam na comunhão dos santos. Essa tese está explicada aqui, no Catecismo da Igreja, e quer dizer que aquelas pessoas que já partiram e nós, que estamos vivos, nos comunicamos numa única comunidade onde o Cristo é a cabeça. Em vista disso, será que pode-se dizer que as mais de 600 mil pessoas que partiram por causa da Covid-19 podem se unir conosco pela comunhão dos santos para pedir um ano de 2022 melhor? Nós cristãos católicos cremos na comunhão dos santos. Nós cremos na ressurreição. Nós cremos que aqueles que partiram desta vida estão junto de Deus e de lá podem interceder a Deus por cada um de nós e por toda a humanidade. Nós cremos na comunhão dos santos. Nós somos uma igreja militante, uma igreja que caminha rumo aos céus. E nós cremos também na igreja triunfante, daqueles que já estão junto do Pai Eterno. Nós rezamos por eles e eles rezam por nós. Somos uma só igreja. A igreja onde o Pai misericordioso, por meio do seu Filho Jesus, nos dá o Espírito Santo. Somos uma só igreja, uma só comunhão. Neste tempo, esperando o ano de 2022, nós pedimos a Deus que derrame bênçãos para nós, em nós, e nos dê um ano de muita paz, um ano de bênçãos no próximo ano. Pedimos também aos santos e santas de Deus que orem por nós, que intercedam a Deus por toda a humanidade. E pedimos de modo especial, e devemos pedir, aqueles que passaram pela tribulação do vírus, do Covid, e que padeceram. Mais de 600 irmãos, só no Brasil, padeceram vítimas do Covid. Pedimos a estes irmãos e irmãs que estão na glória do celeste, na igreja triunfante, que rezem por nós, que intercedam a Deus por nós, para que sejamos livres deste mal que toma conta do mundo inteiro e tanto mal tem feito ao nosso mundo e ao Brasil. Por isso, é sempre bom pedir, é sempre bom rezar e pedir a intercessão dos homens e mulheres que estão junto de Deus. Não deixe de rezar. Rezemos sim. Acredite, eu creio. Devemos crer no amor misericordioso de Deus e na comunhão dos homens e mulheres de fé, seja na igreja militante, neste mundo que estamos, caminhando para o céu, ou seja já na comunhão dos santos e santas de Deus, de todos os homens e mulheres de fé que alcançaram a graça celeste. Rezemos por eles, peçamos a oração junto ao Pai, que tenhamos um ano de 2022 de paz e de bênção, de paz, de saúde e de bênção, livres de todos os males causados pela Covid e de todos os males que impedem a nossa vida junto a Deus e junto aos irmãos. Que Deus te abençoe, te dê um feliz ano e a todos nós, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Temos desafios enormes nesse ano e vamos precisar de todo mundo unido para construir um tempo diferente. A ajuda do Pai Eterno, a intercessão dos santos e a memória dos que partiram será importante. Mas é preciso olhar para esse ano com o realismo que ele pede. Pode ser um ano muito duro. Estamos concluindo o ano de 2021, um ano de muitos desafios que todos nós sofremos com a triste realidade da pandemia. Mas esperamos para o próximo ano, o ano de 2022, um ano de muita saúde, felicidade e paz a todos, com as bênçãos do Divino Pai Eterno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ano de 2022 vai pedir de todos nós mais solidariedade. E será preciso pensar nos mais abandonados e pobres do Brasil. Cuidar dos necessitados é um dos mais importantes compromissos
que os cristãos fazem diante do Evangelho de Cristo. E o Brasil é uma terra onde a miséria convive com a riqueza extrema. Essa também foi uma das faces mostradas pela pandemia. Mesmo que tantas dificuldades se apresentem no horizonte do ano que chega, as pessoas que têm fé apostam no ano de melhorias e podem se comprometer para que o Brasil seja diferente. Estamos finalizando 2021, um ano de muitos desafios, inclusive causado pela pandemia da Covid-19. Nesse cenário muito difícil em que olhamos para o Brasil e vemos mais quase 15 milhões de brasileiros desempregados. Isso tem crescido a fome, a miséria do nosso povo. E o que dizer para 2022 que se aproxima? Quero dizer a você, cristão, católico, a você, brasileiro e brasileira, é preciso nutrir a esperança de um ano melhor. 2022 é um ano também de mudanças na política. Aí cabe a responsabilidade de cada um, brasileiro e brasileira, é uma mudança necessária neste campo político também. Porque não adianta rezar e não se comprometer com a vida que está ameaçada à nossa frente. Portanto, desejo a todos força, fé e esperança para 2022 ser um ano realmente diferente. E esta diferença passa pela minha responsabilidade e pela sua. Um feliz e abençoado 2022. A memória daqueles que partiram pede que honremos as lições que esse tempo está nos deixando. E é sobre isso que vamos falar depois do intervalo. Até já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa. E pela memória de tanta gente que partiu, não podemos seguir sem considerar as lições que esse tempo de sofrimento nos trouxe. Fizemos uma lista de 15 lições e pedimos aos religiosos que nos acompanham na TV Pai Eterno para aprofundar essas lições conosco. Acolhemos o padre João Bosco de Deus, pároco de Trindade e vice-presidente da Associação Filhos do Pai Eterno, para aprofundar as 3 primeiras lições que levaremos para o ano de 2022. Seja muito bem-vindo, padre João Bosco. Obrigado, Tiara e Joidevá. A Igreja Católica sempre teve um olhar cheio de ternura para a casa de Nazaré. Lá viveram, por muitos anos, uma família que aprendemos a chamar de sagrada. José, Maria e Jesus. Eles construíram suas relações com os outros familiares, com os vizinhos e com os contemporâneos da mesma comunidade, enfrentando dificuldades semelhantes àquelas que enfrentamos hoje em dia. E deram um testemunho de harmonia, de compromisso e de amor. A pandemia nos colocou dentro da casa à força e, de repente, nossas famílias foram redescobertas em suas fraquezas e forças. Prevaleceu, no entanto, uma advertência importante. Vamos dar mais valor em nossas famílias. Vamos cuidar dela com mais carinho e nos espelhar na família de Nazaré. A medicina é uma bênção em todos os tempos, porque nos cura, nos acompanha e nos devolve para a eternidade. Durante a pandemia, mesmo sabendo do rigor dos cientistas, foi preciso correr com o processo
e pelo que se nota, fizemos progressos enormes que nos deram uma medicina ainda mais abençoada. Mas quero destacar essa terceira lição, uma passagem da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Faz a seguinte pergunta: por acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? A pandemia nos exigiu o cumprimento de uma reverência cuidadosa com a gente mesmo. Claro que podemos e devemos cuidar uns dos outros, mas nada substitui o cuidado que precisamos e que cada um precisa ter consigo mesmo. Olhemos para o ano de 2022, portanto, com esse aprendizado firme no coração. Valorizemos nossas famílias, apoiemos e respeitemos a medicina e vamos cuidar mais de nós mesmos. Padre, muito obrigado pelas palavras. Obrigada, Padre, e até mais. E para este ano que chega, teremos também que considerar algumas coisas que aprendemos, ou pelo menos poderíamos ter aprendido durante a pandemia, que foram preparar para a próxima crise, cuidado com os idosos, amizade com a tecnologia. Recebemos para nos falar dessas 3 lições o irmão Diego Joaquim, diretor executivo da nossa TV. Irmão Diego, seja bem-vindo. Obrigado, Jordeval. Obrigado, Tiara, pelo acolhimento. A pandemia nos mostrou o desastre total que acontece quando não nos preparamos para o pior. Ainda que tenhamos que ter um olhar sempre positivo e propositivo para que as coisas aconteçam do melhor modo, não podemos negligenciar os preparativos para quando as coisas se complicam demais. Tivemos, nesses últimos 2 anos, uma demonstração de que o Brasil não se prepara para as crises. Em muitas situações, infelizmente, ficamos de braços cruzados e isso custou muito caro ao país. Custou muitas vidas às nossas famílias. Custou um pedaço da nossa história. Mas é preciso aprender e não mais se repetir essa tragédia. Novos problemas virão em todos os campos, na saúde pública, na política, na economia, e precisamos nos preparar. E um dos sinais dessa preparação precisa se voltar para aquelas pessoas que se encontram em idade mais avançada. Quando começou a pandemia, achamos até que se tratava de uma doença que atingiria somente a eles. Mas essa situação toda nos mostrou que é preciso mais planejamento e mais cuidado para com os idosos que estão em casa e nas instituições de amparo e assistência. Os idosos, do mesmo modo que os adultos, os jovens e crianças, tiveram que forçosamente fazer uma sólida amizade com a tecnologia. A pandemia nos trouxe esse ensinamento. A revolução da tecnologia, na verdade, nos salvou em muitas dimensões da nossa vida social. Foi graças a ela que nos comunicamos de maneira mais eficaz. E isso não vai se perder. Precisamos evitar, naturalmente, que a tecnologia nos tire o direito do contato humano indispensável. Mas usar celular, tablets e computadores para chegar mais perto do que queremos e de quem amamos é uma descoberta da qual não podemos mais abrir mão. Muito obrigada, irmão Diego. Obrigado a vocês. Obrigado, irmão Diego. As lições que gostaríamos de destacar agora para levarmos ao ano novo são as seguintes: trabalho em casa, voltar a confiar nos outros, aglomerar com cuidado. Recebemos para nos ajudar a refletir sobre essas questões que aprendemos nesses 2 últimos anos, o Padre Rafael Vieira, nosso diretor-geral. Bom recebê-lo, Padre Rafael. Obrigado, Tiara. Obrigado, Jordevar. Nós sabíamos que poderíamos trabalhar em casa com grande possibilidade de produzir bem, mas a pandemia nos obrigou a fazer isso. O trabalho em casa não é pacífico e é preciso que seja regulamentado com muito cuidado. Não é o melhor dos mundos ficar misturando obrigações do trabalho com as sacratíssimas funções das famílias. E se as razões de lucro das empresas der o tom dessa mudança, nós poderemos ter mais exploração dos trabalhadores. Por isso, não se pode banalizar essa possibilidade do trabalho em casa, mas é preciso reconhecer
que em certas situações e certos trabalhos e certas operações podem tranquilamente serem feitas com mais eficiência à distância do que nos encontrando presencialmente. A pandemia nos trouxe, por exemplo, um problema que vai além do sanitário e é profundamente espiritual: a desconfiança um do outro. O medo do contágio corroeu nossa confiança. Muita gente passou a ter medo de chegar perto das outras pessoas. Apesar do distanciamento ser uma norma altamente positiva em tempos de circulação de um vírus mortal, não podemos ceder à tentação de não querermos mais nenhum contato pessoal. Com atenção, com cuidado e com muita paciência, precisamos voltar a confiar uns nos outros. E também nos cuidarmos para que nós não representemos um perigo para a saúde dos outros e a nossa. Entristece muito a gente, no entanto, ver que a retomada que estamos vivendo neste momento está sendo usada como um pretexto para aglomerações irresponsáveis. Ainda não vencemos esse vírus. Há pessoas ainda morrendo por causa dessa pandemia que não acabou. Por isso, ainda que seja saudável voltar a nos reunir, evitemos aglomerações sem cuidado. Se são encontros sem cuidado, são encontros sem amor. Muito obrigada, Padre Rafael. Obrigado, Padre Rafael. Em honra de tanta gente que partiu, queremos destacar mais 3 lições importantes aprendidas nesses 2 últimos anos e que nos inspiram para o ano de 2022. Solidão prejudica a saúde, desfrutar da natureza, preparar para a estabilidade. Recebemos a querida irmã Claudete para nos ajudar a refletir sobre esses temas. Bem-vinda, irmã. Olá, querida Tiara e Jordevá. É uma alegria estar com vocês nesse dia. Alegria nossa. Nós, irmãs da congregação das Irmãs da Copiosa Redenção, nascemos da família redentorista e o nosso carisma é o cuidado com as pessoas, de modo que a redenção de Cristo chegue ao coração de cada um. Durante a pandemia, foi fácil perceber que por causa das restrições sanitárias, muitas pessoas foram como que jogadas na solidão. Isso nos deixa muito preocupadas. A solidão é prejudicial para a saúde de todos nós. E para nós que queremos um compromisso maior, constante com o Sagrado Coração de Jesus, chega o pedido de ajudar para que as pessoas saiam da solidão por meio de um encontro na fé e na responsabilidade do cuidado de uns para com os outros. Hoje em dia, nessa retomada de tudo, temos escutado a orientação de especialistas que nos aconselham a enfrentar lugares ventilados com o vírus que nos assustou, que levou tanta gente querida, se espalha pelo ar. E é preciso que cuidemos com qualidade do ar, que respiremos, por isso, na natureza, no ar livre e ambientes mais amplos, que certamente estaremos mais seguros daqui para frente. E uma última coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é essa lição importante que aprendemos com a dura experiência da pandemia. É preciso que nós nos preparemos para voltar com mais estabilidade. Não deixemos que esse tempo de tanta provação passe por nós sem ter feito de nós pessoas melhores. Uma nova estabilidade não pode ser apenas econômica e social, mas também pessoal e espiritual.
uma estabilidade que represente também um tempo maior de encontro com Deus e com os irmãos, na oração, na amizade e na alegria. Muito obrigada, irmã, pela sua participação. Obrigado, irmã. E para encerrar essa nossa maratona por 15 lições aprendidas no tempo da pandemia e que para honrar tanta gente que partiu, precisamos colocar em prática, temos as 3 últimas aqui, que são as seguintes: combater a concentração de riqueza, os benefícios da telemedicina, nossas cidades não serão as mesmas. E para finalizar nossa reflexão, recebemos com alegria o reitor do Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade, Goiás, e o novo presidente da Associação dos Filhos do Pai Eterno, nosso querido Padre João Paulo. Seja muito bem-vindo, reitor. Obrigado, Tiara. Obrigado, Jordevá. Se tivéssemos que mostrar um grande escândalo já conhecido, mas que a pandemia escancarou, poderíamos escolher a concentração de renda no Brasil e no mundo. Enquanto os superbilionários viram suas fortunas crescerem no tempo da pandemia, a ponto de jogarem dinheiro para cima numa viagem de poucos minutos ao espaço, milhões de pobres no mundo inteiro não tinham sequer condições básicas para cumprirem as exigências do uso de máscara e de lavar as mãos. No Brasil, essa concentração é uma das mais altas do mundo, conforme o relatório de desenvolvimento humano da Organização das Nações Unidas. O Brasil está em segundo lugar em má distribuição de renda entre sua população, um pecado que clama aos céus, uma realidade que urge por conversão. Uma lição que já estava sendo ministrada timidamente antes da pandemia, passou a ser solução para quase todo mundo nos últimos 2 anos, a telemedicina. Impossibilitados que estávamos de ir ao médico, tivemos que nos encontrar com eles por meio de ligações remotas e muitas orientações foram dadas e vidas foram salvas. Mudamos. Essa é uma constatação importante. Mudamos no modo de lidar com as nossas cidades. Não precisamos mais continuar com certas práticas. E essas mudanças não podem se perder com a diminuição das mortes por coronavírus. As lições aprendidas precisam ser aprofundadas. O Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, por meio do seu braço de serviço representado pela Associação Filhos do Pai Eterno, atravessou esse tempo com grande preocupação e cuidado. Respeitamos rigorosamente as normas sanitárias e tivemos uma atenção muito especial com nossos colaboradores no sentido de preservar seus empregos, protegendo a saúde deles e de suas famílias. Na noite de hoje, em que se olha para trás como um modo de avaliar o tempo vivido, nos agarramos ao amor do Pai Eterno para trazer conosco todos os irmãos e irmãs que partiram durante esse tempo. Queremos seguir, precisamos seguir. Queremos crescer não somente como organização e não somente para cumprirmos a finalidade da nossa obra, mas queremos crescer como seres humanos e principalmente como cristãos. O Pai Eterno tem um sonho grandioso à nossa disposição. O sonho de um mundo justo, de um mundo livre, igual e feliz. O reino de Deus. Queremos abraçar sempre esse sonho e esse programa foi um sinal simbólico de que estamos juntos com você e com a sua família para entrar no ano de 2022 com os olhos fixos no Senhor Jesus, que nos ensina a fazer sempre a vontade do Pai Eterno. Animados, orientados e sustentados pela força do Espírito Santo. Nessa caminhada podemos contar com a companhia de Maria Santíssima, nossa Mãe do Perpétuo Socorro. Que ela interceda por nós e nos consagre na vivência da fé nesse ano que chega. Muito obrigada, Padre. Muito obrigado, Padre. Ao encerrar esse programa e agradecer você pela audiência, queremos dizer que nossos cumprimentos pelo ano de 2022 vêm com a memória de tanta gente que partiu.
mas tem também a esperança por todos os que chegaram. Estimativas extraoficiais mostram que nasceram mais de 5 milhões de brasileiros nos últimos 2 anos. E é com toda essa força nova que queremos caminhar. Caminharemos com cuidado. Será preciso ainda manter a atenção e respeitar as orientações das autoridades sanitárias. Com tanta gente que partiu, com todos os que chegaram, com esperança no coração e com os cuidados, vamos brindar mais um ano de vida.